O tráfico de seres humanos, um desafio global com repercussão na justiça. E o TRF da Primeira Região acaba de condenar traficante que estava prestes a enviar 3 mulheres para o Suriname. Entre outros julgamentos recentes, o TRF também decidiu que o INSS pode descontar diretamente do benefício do segurado os valores recebidos de forma indevida. Um acordo garante indenização a famílias afetadas por danos ambientais causados pelo naufrágio do navio Haidar, no Pará. E mais, juízas acreditam que tem baixa representatividade no judiciário brasileiro. É o que revela uma pesquisa que traçou o perfil das magistradas federais. O Inteiro Teor traz os temas e julgamentos que estão em evidência na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. O TRF da Primeira Região condenou um homem por tráfico de pessoas. Além do testemunho contundente das vítimas contra o réu, pesaram contra ele provas como a compra de passagens e a preparação da viagem de 3 mulheres para o Suriname. Na reportagem a seguir, você vai ver que a configuração deste crime ficou mais ampla depois que uma lei de 2016 deu nova redação ao artigo do Código Penal que trata do tráfico de pessoas. Mas o problema continua sendo um desafio global, que exige esforços dos governos e da sociedade para ser combatido. Quase todas de nós sabemos que é para trabalhar com a prostituição, mas aí chega lá, é tudo... O custo, o financiamento para levar a gente para lá acaba sendo o dobro ou o triplo do valor. Acaba que a menina fica à mercê, né, da pessoa que levou ela, no caso cafetinas ou cafetões. Então é cobrado tudo muito mais caro, fora a dificuldade de falar a língua nativa. A situação que acabou de ser narrada é vivida diariamente por pessoas que estão na mira de agenciadores que enganam e levam mulheres para trabalhar com prostituição em países diferentes. Uma das modalidades do tráfico de pessoas, previsto no artigo 231 do Código Penal, com penas que podem variar de 3 a 8 anos de prisão. Segundo a Organização das Nações Unidas, o comércio de seres humanos movimenta anualmente cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo. E 85% desse valor provém de exploração sexual, que tem as mulheres como a maioria das vítimas. A chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal, Janaína Gadelha, explica: muitas vezes as próprias pessoas não se reconhecem como vítimas do crime. As vítimas têm vergonha de se assumirem como vítimas de tráfico ou até mesmo não se identificam como sendo vítima. Às vezes elas acreditam que elas foram responsáveis por essas situações. E mulheres, notadamente mulheres que foram submetidas à exploração sexual, muitas vezes elas acreditam que elas foram causa disso. E por vergonha daquela situação, elas tendem a não notificar os órgãos públicos dessa situação. O rol de situações que configuram o crime foi ampliado em 2016 com a edição da Lei 13.344. Atualmente, atos preparatórios, como agenciamento e transporte de pessoas para qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, já podem ser considerados tráfico. Isso tem permitido uma maior atuação da polícia e da justiça na repressão ao delito, como fez recentemente o TRF da Primeira Região. Em caso relatado pelo desembargador federal Ney Belo, o tribunal confirmou condenação de 4 anos e 1 mês de prisão contra um homem que enviou 3 brasileiras para exercerem prostituição numa casa noturna localizada no Suriname. Além dos testemunhos contundentes das vítimas, pesou na decisão dos magistrados a prova de que foi o réu quem preparou a viagem das vítimas. O fato de os atos preparatórios já serem um forte elemento para configurar o tráfico de pessoas, isso ajuda muito o trabalho das polícias, o Ministério Público, as próprias investigações, o trabalho do Judiciário, enfim, todos os atores, os agentes que diretamente lidam com essa questão,
tem uma facilidade maior hoje na questão do enquadramento do tráfico de pessoas, que até então realmente era uma dificuldade muito grande. Estudioso do tema, o advogado Edel Torres até já escreveu um livro sobre o tráfico de mulheres. Ele conta que nas pesquisas que tem feito, é perceptível a profissionalização do crime, o que torna seu combate um desafio permanente. Trata-se de um crime antigo, mas que tem uma nova roupagem, é o que chamamos hoje de escravidão moderna, em que as pessoas elas não são transportadas, acorrentadas, como na época dos navios negreiros. Hoje nós temos a globalização, que tem um forte elemento, que é de agregar países, e com isso as fronteiras acabam sendo mitigadas, então as viagens acabam sendo mais facilitadas, e o sonho das pessoas em ganhar dinheiro, em fazer uma vida diferente, e adquirir patrimônio e assim por diante. Então, está aí o grande desafio da sociedade moderna, né, do século XXI. O Brasil tem se organizado politicamente para combater esse crime. No Ministério da Justiça, em Brasília, existe uma coordenação que cuida só desse assunto. A política ela é trabalhada em 3 eixos, né? O eixo de prevenção, o eixo de repressão e o eixo de atendimento às vítimas. No quesito prevenção, a gente também trabalha muito forte nos estados, porque aí a gente está protegendo essas possíveis vítimas, tanto no quesito para tráfico interno quanto para tráfico internacional. Mas toda a sociedade deve ficar atenta e pode ajudar. Tem que observar se está havendo alguma retenção documental, se vão prender o passaporte daquela pessoa, se vai haver alguma restrição na locomoção, se ela não vai poder sair daquele ambiente de trabalho, se ela vai ficar confinada a uma só residência. Ela tem que observar esse conjunto de indicativos para se ter a suspeita se de fato existe algum tipo de tráfico ali. Embora seja um crime tão antigo, né, remete à questão de escravidão, muitas pessoas acreditam que ele não existe mais. Então, é importante a gente levar o conhecimento para essa população. As pessoas precisam se apropriar dos mecanismos que esses traficantes usam e denunciar. Denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas podem ser efetuadas pelo Disque 100 ou Ligue 180 da Secretaria de Política para as Mulheres. E veja a seguir, qual o perfil das juízas federais do país? Já já, aqui no Inteiro Teor. A primeira Câmara Previdenciária de Juiz de Fora, Minas Gerais, entendeu que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pode descontar diretamente do benefício do segurado os valores recebidos de forma indevida. A primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora considerou que a restituição dos valores pode ocorrer por meio de cobrança ou execução fiscal, já que a Lei 13.494 de 2017 possibilita a inscrição em dívida ativa dos créditos pagos de forma indevida. Portanto, a Justiça autorizou o Instituto a descontar da segurada todo mês 10% do montante total que ela recebe de aposentadoria por idade atualmente, até que ocorra a compensação integral da verba recebida. No caso, a mulher foi condenada criminalmente por ter apresentado vínculos empregatícios falsos para conseguir aposentadoria por tempo de contribuição. Ela recebeu mais de R$80 mil indevidamente. Para reaver a quantia, o INSS entrou com um recurso na Justiça Federal. Um acordo garantiu indenização a famílias afetadas por danos ambientais causados pelo naufrágio do navio Haidar, no Pará. O acordo foi homologado na Seção Judiciária do Pará. As empresas responsáveis pelo maior desastre ambiental já ocorrido no estado se comprometeram a desembolsar R$13,7 milhões para reparar os danos causados pelo naufrágio do navio Haidar.
O acidente aconteceu em outubro de 2015 no porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, e resultou na morte de 5.000 bois. As famílias ribeirinhas foram diretamente afetadas pelo ocorrido e agora vão ser indenizadas. Com relação à embarcação que continua imersa no Rio Pará, uma das empresas assumiu a obrigação de retirada e destinação adequada. Quanto às carcaças dos bois que estão enterradas dentro do perímetro do porto, ficou definido que haverá um monitoramento das cavas, conforme plano de trabalho apresentado. Uma pesquisa revelou o perfil das magistradas federais brasileiras. Mais de 86% das participantes consideraram que a representatividade feminina ainda é baixa. Veja outros dados na reportagem de Daniela Garcia. A pesquisa foi feita com as magistradas da Associação dos Juízes Federais do Brasil e divulgada na sede da AJUF. O levantamento, realizado com 185 juízas e desembargadoras, revela que mais de 86% delas consideram que a representatividade feminina é baixa. E para 94% das entrevistadas, as causas que impedem a maior presença das mulheres na Justiça Federal são a dupla jornada. Para 84%, é a falta de apoio dos companheiros em caso de mudança de cidade. Da mulher é muito mais exigido e muitas pessoas acham, não são juízas federais, elas recebem iguais aos colegas, então não haveria nenhum problema de desigualdade entre homens e mulheres. E a pesquisa comprovou que não, que na percepção das magistradas, justamente por essas dificuldades culturais, enfrentam sim maiores dificuldades do que os homens. Quase 55% delas já vivenciaram alguma reação negativa por parte de outros profissionais por serem mulheres. E mais de 80% disseram ver mais dificuldades em comparação aos homens nos processos de promoção por merecimento. Para 70,27% das juízas, é necessário garantir uma maior presença feminina em posições de planejamento e de administração do Poder Judiciário. É uma construção institucional lenta, é uma mudança de cultura institucional. Então, o trabalho da comissão é, sobretudo, um trabalho de visibilidade e de criação de uma nova cultura institucional. Nós mapeamos, por exemplo, que a participação de mulheres em bancas examinadoras de concurso, desde 1988 para cá, ela redundou em apenas 10%. Então, a divulgação disso traz a visibilidade. As colegas hoje exigem, quando verificam a composição de uma banca 100% masculina, exigem que estejam presentes. Nós queremos ser vistas e queremos trazer visibilidade para essa causa. Segundo um levantamento divulgado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas pouco mais de 37% dos 17.670 magistrados em atividade no Brasil são mulheres. E a gente fica por aqui. Acompanhe outras notícias no portal do TRF1. E não se esqueça, estamos também no YouTube, no Instagram e no Facebook.